Adivinha quem é? Sou eu. Tudo bom, oitavo ano? Como é bom estar de volta aqui com vocês. Sou o professor Armando Pérez, professor de Geografia, Sustentabilidade. Né? Vocês me viram, podem ter visto também no Projeto de Vida. Né? Então, a gente está aqui hoje para já ir fechando aí, né, essa unidade. Né? O pessoal já está se preparando aí para o recesso. Então, espero que todo mundo tenha passado, tenha ido bem, né, nesse ano letivo, esteja satisfeito, né, e quem está aí ali naquele fio, né, vamos aí se organizar para não deixar isso acontecer ano que vem, beleza? Então, aula de hoje, aula de geografia, o tema da aula é localização na América. Quem está aqui comigo hoje, né, meu amigo e companheiro, começamos o ano junto, vamos terminar junto, né, Gilson? Vamos embora, né? É uma alegria, professor, estar aqui mais uma vez, dialogando sobre a nossa ciência geográfica. E porque não é o último dia do ano, né? Mas é o último dia de aula de geografia, que você não vai deixar de interagir conosco, né? Porque o nosso aplicativo, como sempre aparece o QR Code aqui, hoje é a Vanessinha que vai arrasar. Vai botar o QR Code já aqui, para você baixar o Educa Recife, aí, colocou. Você baixa o Educa Recife, ano que vem você, no nono ano, vai poder continuar interagindo conosco, ver um novo modelo aí para vocês, o aplicativo vai estar modelizado, atualizado, cheio de novidades, e é importante demais você ter ele na palma da sua mão. Então vamos embora junto, dialogando, estou aqui aguardando as suas interações, por que não, né? E vamos nessa, professor, vamos embora. Why not, né, Gilson? Vamos embora. E quem está com a gente também aqui, além do pessoal da técnica, né, que deixa essa aula massa, é Vitória. Vitória fazendo aí a interpretação para as libras, deixando nossa aula bem mais acessível. Então, minha gente, ó, vocês tenho certeza que aprenderam muito, viram muitas aulas com o professor Diógenes, né, com o professor Gilson também, sobre o continente americano, e hoje a gente vai fazer aí meio que uma revisão, né, meio que trazer umas curiosidades, né. A primeira coisa é essa imagem aqui. Preste atenção nessa imagem. Você já viu essa imagem em algum lugar? Pode ter sido aí uma camisa, né? Normalmente o pessoal que viaja ali para o Uruguai traz alguma recordação com essa imagem aí. Traz né? mesmo, viu? O que é que essa imagem tem? Vamos notar aí que a imagem, ela é um desenho, né, de um mapa. Isso. E esse mapa, eu tenho certeza que o oitavo ano já reconheceu, né, o futuro nono ano já reconheceu, né, que é a imagem do continente da América do Sul, né, a América que a gente habita, o lugar, né, nosso subcontinente, nossa região aqui no continente americano. Só que tem um detalhe aí, né, professor Gilson? Qual o detalhe dessa imagem aí, professor Gilson? Exato, que a gente habitua-se a olhar, né, o nosso mapa do outro ângulo, ao contrário. Mas você repare que tem um detalhezinho que chama atenção, que mata a charada dessa imagem, que é justamente ali, ó, Equador. Então, ou seja, nós estamos ali no marco central, dividindo a Terra ao meio. Se a linha do Equador estar ali, ou seja, o marco zero, e nós temos aqui, ó, puxando um pouquinho mais para baixo, tá vendo, professor, descendo? Uhum. Tem outra linha ali, aquele trópico ali, não é o trópico de Câncer não, viu, minha gente? É o trópico de Capricórnio. Então, ou seja, nós temos aqui o mapa da América do Sul, de cabeça para baixo, digamos assim. Professor. Chamada América Invertida. Isso, exato. E esse mapa, ele não é um mapa oficial, né, Gilson? Mas ele traz aí uma reflexão, né? Várias reflexões. Né? Tanto do ponto de vista cultural, de identidade do nosso continente latino-americano, como geral, né, da América do Sul, mas também de alguns questionamentos sobre, por exemplo, o básico, que é em cima e embaixo. Isso. Né? No planeta Terra, no espaço, perdão, não tem em cima e embaixo. Né? Isso é uma referência que foi convencionada. Porque quem foi que começou a criar os mapas? Quem começou a criar os mapas, né? Os mapas, a cartografia como a gente conhece hoje, foram os portugueses, que ali pegaram muita história, né, dos romanos, pegaram muita tecnologia dos povos árabes, né, ali do norte da África, que dominaram a Península Ibérica. Então, os portugueses, eles pegaram a sabedoria de um monte de gente e conseguiram ali, né, ter o mérito de terem sintetizado e criado
cartas náuticas. Essas cartas têm um nome, chamadas portulanos. Então, a partir desse período ali, que foi por volta do século XV, a partir desse período os mapas começaram a fazer, e como toda viagem partia da Europa, a Europa passou a ser o quê? Ó? O centro está onde? Acima. Só que quando a gente olha essa imagem aqui, ó, se você prestar atenção aí, vai chegar na tela para ver em detalhes, se você prestar atenção aí, né, esse é o continente africano e ele está justamente, né, na mesma orientação, digamos assim, da imagem que a gente viu ali. E eu nem disse o nome daquela imagem ainda, porque vai chegar. Então veja, aqui ó, a gente tem o norte da África, né, e aqui o sul da África, que está a ilha de Madagascar, por exemplo. Então veja, visto do espaço, não tem essa referência entre em cima e embaixo. Não é interessante? Você sabia disso? Então, os mapas, eles são uma convenção, né? Uma convenção de que os Estados Unidos, ali, a América Central, está acima do Brasil. Né? O norte, ele está ali como uma referência magnética, né? A gente tem o norte magnético, que é uma referência que está ali no polo, que a gente convencionou chamar de polo norte. Beleza, minha gente? Então, só para vocês se organizarem aí. Por quê? Porque o nome daquela imagem que a gente viu se chama Nosso Norte é o Sul, né? Nosso Norte é o Sul. Vou voltar aqui para vocês verem. Ó. Nosso Norte é o Sul, né? E isso tem uma ideia, né? Isso tem uma força cultural, né? Política e identitária. Vamos ler aqui comigo. Ó, nosso Norte é o Sul. Não deve haver norte para nós, senão por oposição ao nosso Sul. Por isso, agora pomos o mapa ao revés, né? Ao contrário. E então já temos a exata ideia de nossa posição. E não como querem o resto do mundo. A ponta da América, desde agora, prolongando-se, assinala insistentemente o Sul, nosso Norte. Então, qual é a ideia aí? É uma questão meio filosófica, né, professor Gilson? Que ela mexe um pouco aí com o final do ano, você dá uma sacudidinha aí, né? É interessante. Então, mexe um pouco com isso, por quê? Porque a ideia desse artista, né, um artista uruguaio, como eu falei, chamado Torres Garcia. Então, esse artista, ele traz essa ideia de que as pessoas, né, os habitantes do Sul, têm que se orgulhar de ser do Sul, né? Porque a gente tem características únicas, a gente tem ideias únicas, a gente tem culturas maravilhosamente ricas, né? Muitas culturas. Então a gente tem que olhar para esse Sul como Norte, né? E não pensar ali, os países do Norte são melhores, eu quero que minha cidade seja igual às cidades que eu vejo nos filmes americanos. Não, a gente pode alcançar um desenvolvimento, a gente pode alcançar tecnologia, a gente pode alcançar riqueza, né? Mas ao nosso estilo do Sul. Não precisa importar tudo, não precisa querer que tudo seja igual ao que a gente vê nos filmes, né? Então, essa é a ideia do nosso Norte e o Sul, da gente ter como seta de orientação o Sul, né? O Sul como o todo, né? Então, por exemplo, um fato rapidinho é que a gente, professor Gilson, é obrigado, né, na escola, os alunos, eles têm como uma disciplina obrigatória a matéria do inglês. E veja, ao redor do nosso país, do Brasil, todos os nossos vizinhos, excetuando ali a Guiana Francesa, falam espanhol, né? E o espanhol foi retirado do currículo. Então veja, é dentro dessa linha, né? Essas reflexões que que essa imagem traz pra gente. Então aqui, ó, vamos começar a se localizar na América, né? Eu trouxe para vocês aí que mapa bonito, o mapa mundi, né? Aí tricolor aí, né? Eu tô vendo o tricolor aí. Tem a linha do meio, que é a linha do Equador, né? Tá dividindo aí, então, o hemisfério norte e o hemisfério sul. E aqui, ó, a gente vai ter o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, ele vai dividir o planeta Terra entre Oriente e Ocidente. Né? Então, entre leste e oeste. Sabendo disso, olha aqui onde está a nossa América. Né? Nossa América está, né, no oeste, ou no oeste, é isso mesmo? Exato. Né? No ocidente. Isso. E tem uma parte no hemisfério sul e uma grande parte no hemisfério norte.
né? Um detalhe aqui, uma curiosidade, a África ela está em todos os hemisférios, né? Se você observar, exato. o continente africano ele está em todos os hemisférios, ele participa de todos, né? E a gente é banhado aqui, ó, no leste pelo Oceano Atlântico e no oeste pelo Oceano Pacífico, beleza? Agora a gente vai descobrir alguns pontos, algumas coisas interessantes que eu trouxe aqui para vocês sobre as Américas, né? Então, tanto a América do Sul, como Central, quanto do Norte. Então, tá aqui um mapa político, né? A gente tem aí as fronteiras entre os países e algumas características gerais, né? Então, os países, né, oficialmente, são 12, né? Tem aí todos esses slides, a gente vai ver dependências, né? Dependências é tipo a Guiana Francesa, né? Que é um território ultramarino. Ultramarino. São territórios que tem aí como por exemplo, as ilhas Falklands aí, né? Ou Malvinas, né? Que estão aí também, então tem esse status, né? São lugares que são territórios que não têm aí uma autonomia. Então a gente continua, né, vendo aí que a população, qual é a população total, né, da América do Sul? São 388 milhões de habitantes. Então, boa parte deles está no Brasil, né? A gente tem quase 210 milhões. Densidade demográfica aí, 20 habitantes por quilômetro quadrado. E a gente tem aí, ó, observa aí do lado esquerdo da sua tela, nós temos aí, ó, ponto mais alto e ponto mais baixo. Isso aí a gente vai dar uma passeada legal, Gilson. Vamos dar uma viajada, né? Aconcagua, na Argentina, com 6.962 metros, é o ponto mais alto. E o ponto mais baixo, a Laguna del Carbón, na Argentina, com menos 105 metros. Então, esses 105 metros, esses 6 mil metros, são o quê? São acima do nível do mar. Que imagem bonita, né, professor Gilson? Então, aqui está o Aconcagua, né? Tem como você subir aí, professor Gil. Se você quiser um dia dar um rolê, subir o Aconcagua, rapaz, é possível, tem várias rotas, tá? Eu já dei uma olhada enquanto eu estava preparando essa aula aí para ver. O Aconcagua se localiza aqui, ó, na borda oeste do nosso continente, né? Na Cordilheira dos Andes, uma formação de dobramentos modernos aí. Já a Laguna del Carbón, né, tá a menos 105 metros, ou seja, está abaixo do nível do mar. E se localiza também na Argentina, só que aqui, ó, no finalzinho, perto da Patagônia. Então, observa que os dois lugares que a gente viu estão bem próximos, não é, professor Gilson? Exato. Estão bem próximos, assim, em quilômetros, né? E poderia... tem uma diferença bem radical, né? O ponto mais alto e o ponto mais baixo estão ali. Mas vamos continuar nosso passeio. América Central. Fala, Gilson. Não, porque se a gente pegar tirando da Ásia, esse aí se torna o ponto mais alto do mundo, né? Olha aí. Por que tirando a Ásia, né? Na Ásia nós temos aquele monte famoso, né? Que vocês já conhecem, né? Já dando spoiler pro nono ano, né, professor? Exato. Ano, a gente vai trabalhar a Ásia aí. Esperamos todos e todas. Vamos subir o Everest. O Everest, boa. Ó, a gente chega aqui na tela com vocês, ó, aqueles mesmos dados, né? Então, América Central, miudinha, pequenininho, né? Tem uma área total de 642 mil quilômetros quadrados, né? E tem aí como ponto mais alto, a população, né? 92 milhões de habitantes, né? Então, veja como a densidade é maior, né? Uma área reduzida, menor, com a quantidade de população consideravelmente alta, né? A gente tem uma densidade de 175 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o ponto mais alto, o Monte Tajumuco, na Guatemala, tá? Tajumuco, com 4.220 metros. E o mais baixo, o Mar do Caribe, né? O Mar do Caribe porque está ao nível do mar, né? Não tem nenhuma depressão absoluta ali. Então, vamos ver aqui, ó, o monte, que tem esse nome lindo, né? Tajumuco, né? tá na Guatemala, tá? E aqui, ó, onde está localizado, né? Então, veja, é uma continuação da Cordilheira dos Andes aqui, vai até os Estados Unidos. Então, os pontos mais elevados do continente estão no lado oeste, já é um aprendizado aí para vocês, tá? E aqui, o Mar do Caribe, que dizem que é mais bonito do que Maragogi, só que eu tenho minhas dúvidas, professor Gilson. Eu prefiro Maragogi. Eu prefiro Maragogi, que é a que eu conheço, né? Então, o Mar do Caribe, que está a nível do mar, então é considerado o ponto mais baixo
do subcontinente América Central. Beleza? Que o Mar do Caribe, né? Então, o Caribe tem esse nome justamente por uma tribo indígena que habitava essa região, né? Os Caribe. Exato. Beleza? A gente pode até dividir ali, né? A América Central istmica e insular, né? Exatamente. Será que eles lembram, professor, essa diferença aí de istmica e insular. Volta aqui, ó. Um istmo é justamente essa ponte de terra aqui que liga a América do Sul à América do Norte, né? E aí a insular, né, que são ilhas, né, um conjunto de ilhas. Então aqui a gente tem Cuba, tem a Jamaica, tem o Haiti, né? Então estão todos esses países aí, beleza? Show. As Bahamas também, grande paraíso fiscal. Nós temos aqui o último, né, dos subcontinentes, que é a América do Norte, né? Então veja aí a extensão da América do Norte, que é composta por 3 países, né? O México, os Estados Unidos e o Canadá. Então nós temos aí uma área de 24 milhões de quilômetros quadrados, tá? E uma população de 500 milhões de habitantes, tá? Também tem uma baixa densidade. O ponto mais alto é o Monte Denali, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, meio assim, né? Daqui a pouco a gente vai ver por quê. Nos Estados Unidos não é... Nem tanto, né? E o ponto mais baixo também nos Estados Unidos, o Vale da Morte. Né? Então tá a menos 86 metros de altitude. E aí, por que, professor Gilson? Que eu falei que é mais ou menos, né? Nome forte. Porque aí, ó, o Monte Denali, né? Esse belo lugar, essa paisagem, parece um quadro, né, professor? Muito bonita, né? Refletindo aqui no espelho d'água. Exato. Então, vocês conseguem reconhecer esse bioma aí, né? Um bioma característico de áreas frias, né? A gente consegue observar que tem uma vegetação arbustiva, tá? E de gramíneas. E por que está no verão aí? Muito provavelmente, tá? Porque é uma vegetação de tundra, tá? Tundra é esse bioma, né? Esse clima, esse bioma, essa vegetação que vai ter aí um clima bem frio. Por quê, ó? Porque eu disse que era mais ou menos. Aqui é o Alasca, tá, minha gente? Lá na pontinha, lá na pontinha é o Alasca, que foi um território russo comprado pelos Estados Unidos, né? Então, foi uma área adquirida através aí de compra, tá? Porque a Rússia já é aqui do outro lado, tá? Então é muito próximo. Por isso que tem essa tensão toda entre os países, aí já entra em geopolítica, que também é um assunto no nono ano, tá? E aí a gente vai para o último ponto, né, desse nosso passeio pelo continente americano, tá? Que é aqui o Vale da Morte. Então muitos filmes se passam nessa região, né, professor? Isso aí você vê a Baixada, né? Então o Vale da Morte está a menos 86 metros de altitude, localizado aí na região desértica aqui, ó, também, né? Tá todo por essa região, né, professor Gilson? Isso, exato. Tudo nessa área aí, tá aqui numa região ali que a gente vê, e por causa do relevo, né, a gente vai ter o relevo impedindo a chegada de umidade até o interior, tá? Isso vai tornar essa área uma área desértica, tá, minha gente? Então, a gente aproveita esse momento, né, a gente, para trazer alguns pontos importantes, assim, para amarrar mesmo, para fechar essa ideia, né, de que o nosso continente americano, e aí destacando sempre a América do Sul, é fundamental a gente entender, escutar músicas, assistir filmes, tá? Tentar aí, se possível, fazer um curso de espanhol também é importante, até para conhecer esses países, para ver a riqueza, né? O próprio Brasil já é um país que tem muita coisa para a gente explorar, né? E o nosso continente americano também tem muita riqueza, muitos lugares massa. Beleza, minha gente? Vou passar aqui, antes de passar para o professor Gilson, uma última tarefinha. Quer falar, Gilson? É porque quando a gente estuda fatores e elementos climáticos, né? Quando a gente tem lá os elementos, professor, aí entra questões de pressão atmosférica, altitude, né? E quando a gente está dentro dessa questão de fatores, a gente pega uma imagem como essa, o globo terrestre, né? E a gente divide ele em zonas climáticas, a gente vai ter aquela faixa central, né? Tem a linha do Equador e tem os trópicos. Aí essa faixa entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio a gente chama de zona intertropical. E aí vai ser uma faixa bem o quê? Mais quente do nosso globo terrestre. Porque o nosso globo, a gente sabe, né? Não tem esse formato esférico perfeito. A gente adota
para que a gente possa se localizar, ter um sistema ali de fusos horários, toda aquela questão para facilitar o nosso deslocamento e posição, né? Mas aí essa faixa, porque o nosso planeta tem, além de ser um geóide, né, professor? Sim. Todo deformado, ele é um pouco mais achatadinho, né? Aí essa faixa central vai estar recebendo mais radiação solar, né? Vai estar um negócio mais quente, né? Aí quando a gente vai se afastando um pouco, chega nas zonas temperadas. Zonas temperadas. Aí subiu mais ainda, naquilo que a gente vai chamar de altas latitudes, aí gelou tudo, né? Por isso que quando a gente pega aquela imagem do globo, a gente tem aquelas manchazinhas mais brancas nas partes mais polares, né? Tornando ali regiões mais frias. Mas aí o professor mostrou aqui algumas imagens, né? De alguns pontos mais elevados do globo terrestre. E se você pegar essas imagens, professor, você vai ver que é bem comum a gente olhar nessas imagens. Olha aí, ó, tá vendo? Essa camada mais em cima, superficial. Isso é o quê? Isso é gelo, né, professor? São as neves eternas. São as neves, né? Agora, por que isso vai acontecer? Devido a esses elementos, esses fatores climáticos. Não tem a pressão atmosférica, professor? Tem. Não tem, não. Aí, É pressão. demais, né? Não? Aquela parte que está mais embaixo, está recebendo mais pressão atmosférica. Aqui em Recife, né? Tem mais céu em cima da gente, né? Aqui em Recife tem mais céu, né? Aqui você está mais próximo do céu, teoricamente tem menos céu. Exatamente. Aí se a gente está mais complexionado, aí como é que vai ter a dinâmica da circulação de ar, né? Aí fica mais abafado. Começou a subir, aí fica mais frouxo, né? Aí fica um negócio mais geladinho, né? Aquela coisa toda. Por isso que a gente vê essas fotos de pontos mais elevados, né? Montanhas, principalmente com essas camadas de gelo em cima, né? Não tem tanta pressão, aí tem altitude, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, olha só, hein? Porque, não sei por que eu fico lembrando de Garanhuns. Toda vez eu falo de Garanhuns, né? Porque a gente não é comum ter lugares frios aqui, né, professor? A gente está numa área de caixa de climas tropicais, né? Aí a gente pega Garanhuns, um ponto mais elevado, né? Chamado brejo de altitude, olha só, em áreas de exceção. E por ter esse ponto elevado, por esses fatores climáticos, né, de pressão atmosférica e altitude, vai ter essa característica de um ambiente mais frio, mais geladinho. Então não se assustem quando vê imagens como essa camada branca em cima, tá, gente? Então, e aí puxando para isso que Gilson trouxe, né, pessoal? Se a gente pensa, por exemplo, né, na questão do aquecimento global. Né, observa aqui, ó, observa aqui comigo. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Observa aqui nessa imagem que essa região aqui, ó, mais a oeste, é uma região que tem uma coloração. Na imagem de satélite, a tecnologia é bonita por isso. Exato. Tem uma coloração mais acinzentada, mais puxada aí para um amarelado, né? Isso significa o quê? Significa que a Terra, ela é mais seca. Isso. E se a gente observa aqui o Brasil, ó, essa região aqui, o norte, né? A área mais ao norte do nosso país, na região norte, a gente observa o quê? Observa uma cor esverdeada. Então, não tem erro, não tem dúvida. Isso. Quando a gente olha, por exemplo, para essa região aqui oeste, a gente tem o quê? Primeiro, a gente tem, né, um relevo que foi gerado aí recentemente, do ponto de vista geológico, Isso. que é a Cordilheira dos Andes. Então, é muito comum, quando a gente fala em Cordilheira dos Andes, as pessoas pensarem numa montanha só. Não. Tá entendendo? A Cordilheira dos Andes, minha gente, é toda essa região aqui, ó, até o norte, tá? E essa área aqui, a área mais larga, né, por exemplo, é onde a gente tem, né, o altiplano boliviano, professor Gil. Isso é um lugar maravilhoso para se conhecer. Tá bom. Né? O altiplano boliviano é uma área que você vai estar lá, um monte de cadeia de montanha e de repente, ó, dá aquela planura assim. Então é as áreas onde as populações tradicionais, no caso aí, se fala comumente dos Incas, né? Só que os Incas eram um grande império que dominavam outros povos. Isso, então exato. tem os Aimarás também, tem outros povos, tá, que ocuparam essa região historicamente. Então o que é que acontece? Essa área aqui ela vai ter, né, por essa altitude e por ser, né, por ter dificuldade de gerar umidade, de chegar chuva ali, vai ter justamente aqui, ó, essas neves, que são chamadas neves eternas. No Himalaia também tem. E aí, por que eu estou falando tudo isso, minha gente? Porque, veja, como essa área é muito seca e tem uma população considerável morando nessa região, essa população ela vai depender do degelo natural, tá? A água potável dessas populações vem desse degelo aqui.
Exato. Dos vales. Exatamente. E aí o que é que vai acontecer? Pensa um pouquinho comigo. Se eu tenho uma área que normalmente não descongela, e aí eu vou ter um aumento da temperatura Do globo terrestre. do globo terrestre, essa área vai passar o quê? Vai passar a derreter. Derreter, isso. Beleza, massa, tem mais água. Só que o que é que acontece? Quando vai derreter, não vai derreter e vai direto para o mar, né? Aí está muito longe, é muito alto. O que é que vai acontecer? Vai ficar evaporando e precipitando aí. Porque se está mais quente, vai derreter, vai também o quê? Evaporar. Então, o que é que vai acontecer nessa região, minha gente? Vão acontecer chuvas que vão gerar muitos impactos para essa população. Isso. Então, quando a gente pensa em aquecimento global, a gente pensa só em seca. É bem comum, né? A gente pensa só em seca. Só que com o tempo e os estudos, né, e o desenvolvimento de pesquisas, a gente está vendo que cheias, que chuvas torrenciais também, que vão ocasionar cheias, e essas cheias vitimizam também pessoas, porque os rios eles chegam a níveis que há 100, 200 anos eles não chegavam, entende? Então, quando a gente fala de aquecimento global, a gente pensa, vai subir o nível do oceano. Então, quem está aqui, ó, cadê o outro lugar aqui? Na Laguna del Carbone, que está aqui, e é abaixo do nível do mar. Aí sofre, né? Essa região vai o quê? A tendência dela é ficar cheia d'água, porque ela está abaixo do nível do mar. Isso. E é razoavelmente próxima, né? Bem próxima do mar. Então, não só nas cidades, né, minha gente? A gente tem impacto gerado por esse fenômeno. Exato. E aqui eu chamo a atenção, Gilson, para outra coisa, né? Quando a gente falou da Guatemala, essa região aí é uma região vulcânica, professor Gilson. Esse pico aí, esse monte, é um monte vulcânico. Né? E qual é, Gilson, a consequência? Primeiro, por que vão acontecer vulcões nessa região? Sim. E qual é a consequência disso dentro para a população que vive aí nessa área? Nós temos aí uma atividade, né? Que a gente chama de fatores endógenos. Olha, que palavra. Bonito, eu gosto. Do relevo, né? Que vai estar ali transformando.